Olá a todos, obrigado por estarem conosco nesta série Nova Vida, uma série de palestras com Rav Lightman. Olá Rav Lightman, olá Nitsa, convidamos para que se unam conosco para falar sobre a saúde e queremos entender como é possível estar mais saudáveis em todos os níveis, físico, emocional, e ser pessoas equilibradas. O Rav Lightman nos ensina aos poucos, com ideias, e uma nova imagem nos é formada. Vocês estão convidados a se unir conosco. O assunto que nós vamos falar hoje é a força do pensamento, que no lugar da saúde, a força do pensamento tem uma posição importante. Nós vamos imaginar uma situação onde eu e Nitsa representamos 10 pessoas do público geral, e nós temos todo tipo de fenômenos. Nitsa vai nos lembrar do que acontece, e nós entraremos dentro dessas situações nessa palestra, e o nosso assunto é a força do pensamento. Por favor, Nitsa. Nitsa, vamos apresentar todos que estão conosco. Está conosco uma mulher de 32 anos, ela é mãe, tem 2 filhos e tem problemas para dormir, um jovem de 24, obeso, outro que tem toda espécie de dores no corpo, uma senhora de 48 que tem dores fortes no estômago, 2 amigas que não têm apetite e sentem falta de energia, e outros homens que se queixam de falta de foco, aborrecimento, perda do desejo sexual. O nosso assunto hoje é, através do grupo, nós queremos ouvir do Senhor que nós somos conscientes do fato que nos últimos anos tem uma percepção tal que o pensamento influencia a cura do corpo físico, e também ouvimos do Senhor nos programas anteriores e que a nível de pensamento é mais superior e influencia os outros graus que estão abaixo dele. Isso não está tão claro, e nós queríamos ouvir que o senhor dissesse sobre esse tema. O que é o pensamento? Como ele atua sobre nós? Nós vemos que nós nos desenvolvemos durante anos, muitos anos, milhares de anos, e o nosso crescimento, desenvolvimento é evolutivo. E cada vez que fazemos, nos desenvolvemos com a força do nosso pensamento, que é o mais elevado que a pessoa tem. É o que diferencia o homem, o inanimado, vegetativo e animal. E conforme nós nos desenvolvemos, nós podemos dizer o seguinte, que a força de desenvolvimento do pensamento deve estar de acordo com o desenvolvimento físico. Se o pensamento é mais que o desenvolvimento físico, então nós falamos que tem alguma doença no físico. Quem não está desenvolvido fisicamente, Deus não queira, ele tem um problema. Se ele está desenvolvido fisicamente e não tem a força do pensamento, pode ser perigoso. Mas a mente, ele tem como uma criança de 2 anos, isso é muito perigoso. Então, nós temos que, no total, revisar de acordo com a idade, o desenvolvimento físico e o mental. E o tempo todo tem que estar adaptado um com o outro, que não seja mais que o pensamento mais que o físico, e ao contrário. Dessa forma, o homem está em harmonia, entende o que ele não tem que realizar, ele pode realizar o que ele quer, e ao contrário também. E a força do pensamento não é simplesmente uma força, é um entendimento do que eu quero, do que é possível alcançar, e o que não convém alcançar do que eu quero. No total, o pensamento é como
um servidor dos meus pensamentos. A minha base são os desejos. Eu quero. Agora vem o pensamento e organiza e revisa esses desejos e diz: esses pensamentos são convenientes, esses desejos são convenientes, e ser ordenados de uma maneira gradual, que você pode agora, que não depois no futuro, mas isso realmente convém. Isso é o que a força do pensamento faz. O que tem nisto? Tem tais desejos que dizem que é muito perigoso, não convém, você vai receber golpes, você vai se sentir envergonhado, ou talvez é algo muito perigoso. São desejos simples, duros, em curto ou longo prazo, que dependem de mim, ou que dependem do ambiente, ou do inanimado, vegetativo e animal, ou das pessoas. O pensamento em si não atua, mas ele está acima dos desejos e os dirige. Como realizar os desejos? De que forma? E sim, em geral, convém. Por isso não podemos olhar o pensamento como algo que está por si. A força do pensamento é uma força que vem para nos ajudar a manipular, a guiar corretamente os nossos desejos. Se os desejos são do eu, então, com a força do pensamento, eu também tenho a possibilidade de persistir nesse pensamento e, através disso, fazer o desejo crescer, fazê-lo mais importante, que se destaque, que me impressione mais. Se eu todo o tempo penso numa ideia, num desejo, também posso ao contrário. Eu posso matar o desejo que eu não quero tanto, que eu vou me convencer que não convém. Ou seja, o pensamento que é o resultado do desejo, mas pelo fato que eu o guio, eu também posso guiar o desejo. Esse sistema é um sistema muito complexo, e ensinar a pessoa como usar corretamente o pensamento e o desejo é realmente construí-lo, que fora disso, tudo é resultado direto das ações deste mecanismo. E aqui nós vemos resultados que podem ser, por exemplo, eu desejo parar de fumar, mas através da força do meu pensamento, eu posso me convencer que essa coisa não é boa, não é saudável, e eu trago todo tipo de exemplos, escuto todas as histórias, então levo ao meu desejo tais provas que começam a ter medo. Então, o que eu faço é neutralizá-lo. Assim eu posso me guiar, me dirigir em toda a minha vida, em tudo que seja. Nós sabemos que as pessoas podem ser convencidas de morrer e viver, e se falamos da saúde, claro que eu posso despertar dentro da minha força, que me dê vida, que me dê força de perseverar, que de repente eu me sinta como um herói, de uma forma que eu tenha forças maiores. E ao contrário, uma pessoa que é saudável pode colocar tais pensamentos, que ele se veja que ele vai morrer, e ele morre. Realmente é assim. Ou seja, a força da perseverança desse pensamento pode fazer morrer ou viver.
para todos. Como podemos atuar com relação aos estados de ânimo, ou estados físicos, saúde mental e saúde emocional, com relação às circunstâncias para esta saúde mental ou física? O que eu posso fazer no trabalho, na saúde, com a família ou comigo? Tudo isso acontece no pensamento, que se eu faço determinados exercícios, geralmente para isso nós aconselhamos fazer workshops, porque é o que mais convence a pessoa, porque ele se senta como num grupo de 10 pessoas, como as que estão aqui. Então, conforme eles falam, de acordo com as instruções do professor, a pessoa que dirige o grupo, eles podem se convencer a tudo e chegar ao convencimento próprio. Tem fenômenos muito especiais. Nós vemos até que ponto a pessoa se influencia a si mesma, e aqui nós chegamos a um estado em como eu posso influenciar os demais, porque todos estamos conectados juntos e somos elementos sensíveis na natureza, sob a influência do meio ambiente ou da natureza. Isso é que se chama um olho bom ou não. Porque se a gente pensa em algo ruim sobre alguém, tem uma força no nosso pensamento de influenciar o outro. Tem pessoas que têm muito sucesso nisso, tem técnicas e exercícios especiais que ensinam determinadas pessoas na questão da segurança e trabalham com isso. E com isso tem uma guerra oculta nisso. Tem muitas coisas que eles não se falam, mas estão. Em resumo, pode-se dizer que a força do pensamento é essa mesma força que domina, que a pessoa tem sobre si, sobre um outro e sobre a natureza. E através do pensamento, podemos chegar ao domínio da nossa relação com as forças em geral, as forças da natureza superior que atuam sobre nós, que nos coloca entre a vida e a morte, em todos os estados possíveis. É uma estrutura tão grande, porque o pensamento está do lado de cada pessoa como uma criança. Quando cresce, ele tem que o desenvolvimento físico e do pensamento tem que ter um equilíbrio, e também a pessoa e o pensamento dentro de mim tem que ter um equilíbrio. Se eu quero estar equilibrado, ao lado de cada desejo tem que ter um pensamento, e ambos têm que estar equilibrados, de forma que a harmonia entre ambos eu me sinta de uma forma confortável e bem, mas que eu possa me equilibrar. Isso é o que se chama saúde da alma. O que eu quero, eu posso realizar. O que eu penso, eu posso querer. Não querer mais do que me convém, porque que eu posso, para que ele me limitar. E assim, se a pessoa pode fluir dentro dessa camada, na metade entre o impossível e o que não convém, de verdade é a vida mais confortável, na harmonia consigo mesmo e com os demais. Agora conectou o pensamento e o desejo. E quando eu penso sobre mim, eu percebo que muitas vezes acontece que os meus desejos são confusos, apesar da falta de foco. Eu tenho problemas para me concentrar e às vezes
leva tempo para tomar decisões. De onde vem essa confusão? Porque geralmente é assim no homem, porque não, essas estruturas não estão equilibradas nele e ele não sabe como fazer isso de forma natural. É o assunto da educação que deve ser dado. Nós nos desenvolvemos isso de uma forma natural, não tivemos problema, porque até aos últimos anos nós não sentimos que tivesse um problema. Nós tivemos no mundo onde os desejos e os pensamentos se ajeitavam de uma forma simples. E quando começamos a nos aproximar dessa integralidade entre nós, porque a gente pega um do outro muitos desejos e pensamentos, está tudo muito misturado com o mundo todo, todo mundo me influencia e eu influencio todo mundo. E eu não posso me equilibrar com a minha pequena força de pensamento, porque na verdade ela não é minha, porque eu recebo uma realidade de influência e de desejo de todo o ambiente. E eu estou nesse ambiente que o tempo todo me pressiona nesse desejo próprio. E são como frequências de rádio que o tempo todo passam pela minha cabeça. E eu não sei o que fazer. E aqui a pessoa entra num problema muito grande. Tem essa tendência para as drogas e estados que eu quero me desconectar e me distanciar do mundo. Eu não sei como fazer isso por não saber fazer isso, tem todo tipo de hábitos ou comportamentos que não são importantes ou que de uma maneira determinada me comporto assim ou assado. Nós vemos em geral isso nos jovens e em várias pessoas diferentes. É como um escape para um determinado foco que eu não posso estar conectado em harmonia. Eu não posso receber a influência de tudo isso e equilibrá-lo e me sentir confortável com isso. Essas influências me transformam, me deixam louco. Eu não posso fazer nada. Então eu já não me preocupo, não. Eu coloco uma série da televisão, vejo bobagens, tomo uma cerveja, ou seja, a falta da minha capacidade para dominar a influência desse ambiente sobre mim é o que me leva a me fechar. O fato que me transforma numa pessoa mais simples, mais primitiva e me limita no desenvolvimento e eu não posso desfrutar de nada. Eu não quero casar, ter filhos. Eu vou para um canto e me deixo tranquilo. Isso é meu, mas que isso eu não quero. Através da internet eu tenho alguns amigos e com eles assim. Inclusive eu não saio nem para me divertir com eles. E se eu saio, eu não vou fazer com eles, talvez. Eu vou aos bailes, vejo os bailes hoje em dia, ele e ela, eles dançam a 2 metros de distância, eles não se abraçam, a cada 2 metros um do outro. Mas o que isso quer dizer? Que a pessoa não quer sair de si mesma. Assim ela se sente mais segura, sem se tocar. E não quer dar trabalho e enfrentar todo o tempo esse problema de classificar os seus desejos e pensamentos e influências externas. Ela não pode. Por isso toda a cultura atual é a cultura de fora das piadas, dos slogans, todo o assunto que também o governo tem que
atrás do público, senão fazer o que o público quer, senão eles não vão ser votados. Todos os meios de comunicação também difundem esse mesmo tipo de cultura. Ou seja, eu diria que é a doença da nossa geração. Aqui nós não podemos falar de uma determinada pessoa, se estamos conectados juntos, então é uma doença geral, porque a gente está conectado, é um ambiente muito doente e é impossível corrigir alguém aqui com pensamentos ou ensinando como se autoequilibrar, mas com a influência do ambiente moderno sobre o homem, nós devemos nos preocupar do o equilíbrio geral do meio ambiente. Não tem solução. Uma pessoa que vem fazer um tratamento, nós podemos dar algum conselho, ou através de vários encontros, vamos pará-lo sobre suas pernas e dizer-lhe: comporte-se assim, isso só vai ajudar em algo, um pouco, mas vai ajudar mais estar na defensiva, contrário à influência negativa do ambiente. Ou seja, quem é a pessoa mais sã, saudável, que possa sair do seu lado animal, assim eu me sinto, eu ligo a televisão, faço telefonemas, vejo o computador e eu estou contente assim. E o gato do meu lado senta, olha, ele não se importa com nada, ele mexe um pouquinho com as orelhas se tem algum ruído. Não tem diferença entre gritos e música. Se eu quero estar saudável, tem que ser como ele. Se eu não corrijo a influência do meio ambiente sobre mim, o que o senhor diz é que os meus pensamentos confusos e os desejos que eu não sei o que eu quero da minha vida, não é de mim? Claro que não. Ninguém tem nada de si. O que quer dizer de mim se o desejo não é meu? Porque eu não estou com todo tipo de desejos e tendências e qualidades, e depois eu recebi valores do meio ambiente e aprendi com eles, valorizar algumas coisas e outras não. O que quer dizer de mim? Tudo vem de fora. E agora também eu estou influenciado com o meio ambiente e eu ouço 1000 vezes a publicidade, as mídias, o que é bom, o que é não. O que quer dizer? Claro que eu não sei. Eu penso no total que eu sou uma máquina que está sob a influência ruim dessa estrutura que está ao redor, e assim apenas eu sofro. Eu sou um elemento que sofre dentro desse meio ambiente. Como eu capto o pensamento de uma pessoa, como ele passa, tem muitas análises e pesquisas aqui. Estiveram jornalistas de um grande jornal e dizem que é interessante que hoje em dia, à noite, nós fazemos a primeira página do jornal e colocamos os títulos, e na manhã seguinte e nós vemos que eles estão, e a competência faz o mesmo que nós. Como nós podemos fazer? São os pensamentos, não pode ser que eles pensem diferentes de nós. Nós estamos no mesmo grau de entendimento, de vida, de decisões e dados. Claro que assim passa, mas tem pessoas que estão aqui, como agora nós, 10 pessoas, que sofrem um pouco mais que os outros. Tem pessoas que sofrem menos desses pensamentos. Sim, porque a influência do meio ambiente é diferente. E depois, cada um com a sua natureza. Tem pessoas que são mais ou menos sensíveis por tudo que ela passou na sua vida. Mas antes o senhor falou
que se nós aprendemos como guiar corretamente o desejo e o pensamento, que nós vamos nos construir como aqui podemos aprender a nos guiar corretamente o pensamento e o desejo nesse workshop. Dentro desse workshop vocês possam fazer com a condição que vocês o organizem como uma arca, a arca de Noé. Que nesse workshop, nesse círculo, nesse grupo, que tem uma força maior que a força de influência do mundo. Como é possível? É possível, digamos, eu estive com meu mestre e aprendi toda espécie de sabedorias e algo era tão interessante para mim que eu me lembro que durante anos eu não ouvia notícias, eu não sabia o que acontecia no mundo, eu não olhei nada ao redor, estava desconectado, eu vivia numa bolha, eu trabalhava um pouco, eu ia e fazia o mais rápido possível e depois rapidamente eu vinha de volta, escutava e aprendia e organizava o material que eu estava estudando. Isso foi durante anos e eu não recebi nenhuma influência do mundo lá fora. De repente escutei da minha esposa algum tipo de fenômenos que aconteceram lá fora e entendi que eu não tinha nenhuma relação com isso. E assim foi muitas vezes na vida. Quer dizer que construir um ambiente de uma pessoa só que me influenciou, que me levou todo o horizonte e eu estive apenas sobre a sua influência. Então eu absorvi, aprendi dele e tudo que foi possível receber nessas condições. E assim, esse mesmo ambiente que vocês constroem aqui, com essas reuniões, com essas 10 pessoas, vocês têm que tratar de influenciar um ao outro. Claro que sobre a orientação da pessoa que orienta, que direciona, um encontro assim especial, que cada um receba uma influência do ambiente, uma influência positiva, que o equilibre, que o acalme, que lhe dê a força, de forma tal que, primeiro que nada, ele não receba influência de fora, maiores influências de fora, que apenas ele receba a influência desse pequeno grupo. Então, o tempo todo ele vai poder aumentar a força interna do grupo, a influência que ele tem sobre si, de forma que ele possa guiar-se assim, todo o tempo sustentar-se da forma que ele queira. Eu me conecto muito com esse assunto de guiar-me. O senhor antes falou uma frase que eu me identifiquei muito com isso. Disse que a pessoa deve encontrar o ponto de equilíbrio entre o impossível e o não me convém. O máximo de realização própria da forma correta. Não é algo que eu quero aprender, é algo que eu quero aprender nesses encontros. Eu estou seguro que Nitsa e os amigos e as amigas aqui no workshop sentem que no ritmo da vida moderna, o tempo todo tem como uma correria e às vezes eu sinto que a rotina da minha vida entra em todo tipo de coisas que me confundem, que eu não posso alcançar. Mas se eu soubesse
Se não eu não me decepcionasse demasiadamente, se eu ficasse no meio, assim que o ritmo da minha vida é normal, natural, equilibrado e confortável e cômodo. É como se o tempo todo eu tivesse atacado e vem esse tipo de coisa. Se eu tivesse uma estrutura, como no automóvel, que tenha, a gente tem um tipo de controle. Se tivesse tipo de controle antecipadamente, eu poderia controlar isso e encontraria o nível desse fluir na metade entre o impossível e não me convém. E por outro lado tem a apatia. Eu sou um pai de 4 crianças, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, ter uma carreira, etc. Mas eu acredito que a falta de equilíbrio entre o impossível e o não me convém, eu me conecto muito com isso. E, e gostaria de saber se poderíamos fazer coisas para encontrar esse nível, algum tipo de prática que nos ajude a identificar. Eu sei que cada um de forma pessoal, cada um é diferente, cada um tem sua vida, mas claro que tem algum tipo de metodologia que nos possa ajudar. Vocês sentem que é algo que eu gostaria de perguntar. Se fosse possível, eu gostaria de fazer um exercício. A pessoa deve determinar para si qual é a sua meta. De todas as espécies de meta, de todas as coisas que tem na vida, o que eu escolho como meta? Que pode ser dada, que eu quero alcançá-la, e então eu devo ir para isso e me esforçar. É como estudante que quer acabar a faculdade, uma pessoa que quer construir uma casa ou fazer algo na vida, ou ter uma carreira, estudar, fazer um curso. Assim ele determina para si. Ou, por exemplo, que eu determino que essa é a minha vida, que essa é a família, que esse é o trabalho. Então, cada um deve determinar, mas pelo fato que eu determino, eu devo ver o principal, é que eu estou feliz pelo que eu determinei. E que no meu poder esteja o tempo todo a possibilidade de avançar para a meta. E você diz, não ser como uma pedra, que eu determino algo para mim e no resto eu não me movimento. Porque tem muitas pessoas que querem existir dessa maneira. Não quer que nada se movimente na sua vida. Que hoje seja como ontem. Isso é 99% das pessoas. Mas se eu escolho que eu devo subir cada vez, não importa o que, ser um cientista melhor, ser uma pessoa melhor, eu devo ver que as minhas aspirações determinam o grau no qual eu posso realizado e não estar decepcionado, mas eu estar feliz do meu avanço diário, e com relação a isso eu construo um ambiente que me apoia e que me sustenta. Então eu estou tranquilo, avançando em um bom estado, e sempre o ambiente me sustenta para não subir muito para cima e nem cair, e me dá também a sensação de respeito. E assim eu me sinto melhor. Mas quando falamos aqui, falamos de um desenvolvimento simples e terrenal. O Rav continua. O que nós vemos aqui, para terminar, é que se a gente constrói um ambiente tal para pessoas comuns, com isso podemos equilibrar a vida toda e tudo vai estar bem. Inclusive, se não está tão bem, eles vão se acostumar a dizer que está tudo bem. Sabemos que a pessoa pode viver em todo tipo de estado. Você sabe onde vivem as pessoas mais felizes do mundo? Na Nigéria, na África.
Por quê? O que eles têm lá? Com $2 ao dia, e eles estão sempre com fome. Mas é a sensação do que eles têm e não a sociedade que os pressiona para ver onde tem mais que eles não têm. Então o grupo é o que lhes dá a sensação, uma boa sensação, uma sensação de alegria, de verdade. Eu estou falando de pesquisas, pessoas que dizem que, de acordo com o seu sentir, não tem apenas esses trapos sobre os corpos. Eles não sabem o que vão comer à noite, não importa. Mas eles têm uma boa sensação. Eles se sentem bem na vida. Eles não vão se matar, nem precisam de drogas. Eles vivem tranquilos. Ou seja, o nível de vida, os seus anseios, todo tipo de coisas grandes, metas elevadas, etc. Isso é que nos dá tranquilidade na vida. Se você fala que somos comuns, o que tem que fazer é dar um ambiente que os leve a um pensamento comum e levar em consideração que internamente o tempo todo mudamos. Esse equilíbrio volta e transgride e vem expressado com todo tipo de doenças, dores no estômago, nas costas. Como podemos aprender no nosso encontro? Como podemos usar a força do pensamento, inclusive através da interação no grupo? Como podemos influenciar de forma direta e rápida sobre a nossa saúde? O senhor falou nos encontros anteriores que o estado da doença é um estado no qual o equilíbrio volta. E o senhor falou que o sistema é mais elevado. O que acontece naqueles que estão a nível físico, a doença é o resultado desse pensamento. Como direcioná-lo à prática e cuidar e curar a nossa vida com a força do pensamento. O Ravi diz através do ambiente que tenha sobre si o tempo todo um pensamento geral que se ocupe disso para poder equilibrar a cada um que está no grupo. Eu não entendi, diz Warren. Façamos isso. Aqui nós somos o grupo, somos 10 aqui, estamos nesse encontro, 10 pessoas, cada um vem com seus problemas e cada um com problemas que vão mudando de estados internos. Ninguém sabe de onde vem, até estados em que não sabemos de onde cai sobre nós. E eu, como resultado dessas coisas internas ou externas, eu estou na metade e dos dois lados me pressionam e me afogam. O que fazemos? Não é como fazemos, ensine a força do pensamento. Ravi diz, escute, necessitamos construir um ambiente. Estamos de acordo, o Warren diz, e que esse ambiente influencie de tal forma que eu me relaciono corretamente, não nos ilhamos. É como se saíssemos, necessitamos nos colocar num estado em que podemos classificar essas coisas de forma correta, organizar as influências. Isso tem que explicar um pouco, Anitza. Façamos agora, Warren diz. Querem dar um exemplo? Sim. Eu tenho sempre dor nas costas, sempre. Eu fiz todo tipo de tratamento. Eu queria um exemplo, eu estou lhe dando um exemplo. Então, agora, das minhas costas à cabeça, eu escutei que através
da força do pensamento, todas as pessoas que me tratam disseram que tudo começa da cabeça, da mente. Eu fui a diferentes lugares e paguei muito dinheiro, mas em cada lugar me disseram que está tudo na cabeça. Então eu sigo com dor de cabeça nas costas e me dizem que tudo está na cabeça. Eu não sei o que fazer com isso, tudo está na cabeça, mas as minhas dores ainda existem. Nós temos uma força de pensamento que se escapa, que nós podemos pegá-la, usá-la e mudar as minhas sensações na vida. E isso é que eu quero aprender. E como o Senhor falou que tudo que nós sentimos de dores, inclusive as dores mais difíceis, mais duras, tudo começa dessa estrutura mais elevada do homem, que é o pensamento. Então, na teoria, eu entendi. Agora queremos, nesse encontro, avançar para frente e trabalhar ao contrário. Se as coisas ruins vêm desse nível de pensamento, pelo fato que me produz dores no corpo, como eu posso fazer o contrário? Ou seja, que as coisas boas, para que as coisas boas venham. Curar. Você não tem a força da cura interna. Ou seja, você tem que pegar isso de fora. Você vê que todas as pessoas e todas as partes que você foi ao tratamento e pagou muito dinheiro, mas de alguma maneira eles não puderam te agregar um pensamento positivo. Então, como você vai construir isso? Eu não sei, diz o Warren. Por isso eu te digo que não tem que construir um ambiente pequeno em quantidade, porque você não pode fazer isso com todo mundo. Um ambiente pequeno, mas muito forte em qualidade. Ou seja, a influência dele sobre você. Que você receba disto uma influência tão forte que supere a influência negativa que vem de fora. Digamos assim. Tenho todo tipo de trabalhos para realizar durante uma semana. Realmente eu corro e tenho problemas e pressões, mas eu sei que no final de semana eu vou para as férias sérias, férias que eu sonhei durante anos. Assim eu vou às montanhas ou com o meu avião pessoal ao redor do mundo. Em alguma praia, em algum lugar que não tem ninguém, junto com os animais, com os macacos, tranquilo. Diga-me, por favor, nessa semana vai ser difícil ou não? Não. Claro que não. É um exemplo que você enfrenta durante essa semana e realmente soluciona de uma boa forma, porque você não está pressionado, os outros te olham, uau, que pessoa mais forte, que agradável trabalhar com ele. Nós estamos assim impressionados e olha como ele soluciona tudo. E no final, no total, você vê que tem um bom presente no final de semana, que talvez eles não sabem sobre isso, então você se sustenta. É um pensamento, e por que não ajeitar isso no dia a dia? Você talvez, o que você pode fazer é se sentir de férias o tempo todo, e como fazer isso através do pensamento e a influência do grupo. Você pode sentir que o tempo todo está com eles em algum tipo de impressão, elevação, e o que você tem aqui agora, em nível de problemas, é um jogo de crianças e não mais que isso. Tem coisas muito mais importantes. E então, todo o resto é menos, passa. Hoje em dia nós estamos e amanhã não.
Mas eu fluo acima disso. Tem uma pressão mais forte da parte positiva do que dos problemas negativos. Quem me ajuda a estar nisso? O ambiente. Me traz a importância de estar em pensamentos, em desejos, no total mais elevado. Eu não me desconecto do mundo. Eu cuido, sem nervoso, sem conflito, sem nada. Todos pensam que eu sou forte, que eu sou estável, mas no total, isso se faz em mim porque o tempo todo eu sinto o fluxo acima desse grau físico, corporal. Dentro desse grupo, que nós estamos aqui uma vez por semana, podemos formar uma força. O senhor falou que tem forças positivas e forças negativas. Nesse grupo tem pessoas que estão doentes, com dores, sim. Cada um tem toda espécie de problemas, o Warren diz. Então, o que eles têm, esse que tem o desejo de se elevar acima desses problemas, com isso é suficiente. Todo o resto é ensiná-los. Então, nos ensinem, o Warren diz. Nós somos o grupo. A minha pergunta é, entendi que o senhor diz que nós temos o tempo todo pensamentos negativos. E isso é que nos absorvemos pensamentos negativos do ambiente exterior. Então nós devemos criar um pequeno grupo para gerar pensamentos positivos, o Ravi diz. O tempo todo, quando chegam nessa reunião, no workshop, tratam de construir uma relação para a vida completamente diferente e vivem em equilíbrio, em harmonia. Vivem num programa especial que é a natureza que faz de nós algo integral, que conecta entre nós. Nós precisamos ver como essas coisas influenciam um ao outro para poder avançar, nos encaminhar a algo mais elevado. Construímos uma relação para a vida que no lugar deste mundo nós vemos que tem desordens, etc., e queremos ver uma estrutura mais elevada. O que isso quer dizer? Que todos estamos conectados juntos nessa força de amor, numa boa relação, em paz e tranquilidade, saudáveis, sentindo-se bem. Nos relacionamos de uma forma correta com a natureza e um com o outro. Todos estão unidos no amor e sorrindo e felizes. Então vamos imaginar o mundo dessa maneira até tal ponto. E também no nosso grupo vamos fazer esse tipo de prática. Vamos sorrir. Vamos aceitar um ao outro de uma boa forma, que é o que vai nos dar isso. Não apenas tranquilidade entre nós, mas receber o mundo não como uma maneira como vemos que cada um desqualifica o outro, que eu me levanto de manhã chateado, então olho para todos e vejo todos assim. Ao contrário, eu vou tranquilo e se alguém grita, eu não recebo dessa forma tão grave. Ou seja, aqui tem relações que eu construo, que eu formo, armo a forma do mundo. De repente eu percebo que é um mundo oposto que eu vi tão duro, violento. E de repente eu vejo que não é tão assim. Que todos são como crianças, um pouco nervosos, chateados. E porque não estão no jogo que eles querem estar. Então eu começo a me relacionar com toda a realidade
de uma forma mais confortável. Isso me equilibra e, claro, que tira todo tipo de dores e problemas. Eu, de uma maneira positiva, faço dentro de mim todo tipo de limitações, de obstruções. Eu limpo o meu corpo dos pensamentos negativos. E isso também faz que o resto das coisas se limpem e tudo isso sai de mim. Eu me transformo num ser mais saudável, do grau mais elevado de todas as infecções e doenças até os graus mais baixos, os níveis mais baixos do corpo. Então eu me curo com a força do pensamento. Mas, novamente, isso é apenas se eu, de uma forma perseverante, vou ao workshop com o meu grupo e juntos nos apoiamos e assim nos elevamos. A que nos elevamos? A visão do mundo integral conectado corretamente. Que aprendemos entre nós o que é educação integral, como dependemos um do outro, mas devemos estar conectados de uma forma boa, porque essa dependência nós não podemos cortar, mas que devemos receber o mundo de uma forma oposta da qual nós vemos hoje em dia e com essa relação ruim que nós temos com o mundo. Então eu chego ao estado em que eu penso, uau, por que o resto do mundo não sabe sobre isso? Por que o nosso grupo deve estender-se ao resto do mundo, a toda a humanidade? Por que eu tenho que enfrentar esta influência do mundo que me pressiona? Por que não é uma boa influência e agradável? Assim, com abrir e fechar os olhos, de repente nós começamos a nos sentir numa boa influência e todo mundo e o mundo passa a ser um mundo melhor e que todos estamos saudáveis e felizes. Então, nessa boa relação entre nós ajeitamos todos os problemas. O mundo todo nós mudamos para uma metodologia nova de relações. Construímos um mundo em harmonia, ao invés de conflitos. No começo do nosso encontro, o senhor falou que o ritmo da vida moderna, notícias, internet, televisão, tudo isso nos bombardeia e nos tira do equilíbrio interno. E os meus pensamentos e desejos no que eu quero e me convém me levam a uma falta de equilíbrio e começam todo tipo de... Então o senhor falou que para poder voltar a esse equilíbrio a gente pode fazer com a força do pensamento. E vamos fazer isso no nosso grupo. O senhor falou nos exercícios que nós não imaginamos no estado, que estamos todos conectados em amor e etc. E vivemos dentro dessa imagem. Pergunto novamente, o senhor falou, como vamos construir um ambiente, isso vai dar saúde e força a cada um de nós. Então, porque o mundo todo não vive assim? Então, eu direi o que o senhor falou antes. Como é possível no mundo moderno, com internet, com esse ritmo e com esse bombardeio da mídia, e que um dá sobre o outro, como se é possível? A pergunta é se com esse ritmo e esse nível de conexão que a gente tem entre as pessoas, se é possível ter um olho bom e não um olho mau, um olhar ruim. Olha o que a humanidade fez há muitos anos que ela está na descida. Nós fechamos todos os grandes programas. Nós fechamos os programas na educação, na cultura, no espaço, na ciência, na psicologia, na física. Chegamos ao final. Não temos mais para onde nos desenvolver. E agora a economia e nas finanças, em tudo, nós não sabemos mais como conduzir o mundo.
Queremos fechar os olhos, nos colocamos nas séries de televisão, que apenas assim para que nos confundam e o tempo passar até que eu vou dormir. E realmente nos fechamos atrás do computador e conforme a confusão é maior, as pessoas que estão acima querem ganhar domínio e dinheiro e nos confundem. E também nós gostamos de estar confusos. Para que sentir? Em resumo, todos estão nessa viagem. Então, agora nós começamos a ver o final de todo esse jogo, dessa viagem, que nos conduz realmente ao extermínio. Então, o que nós temos diante de nós, o Warren diz, o Ravi diz, nós devemos sanar esse mesmo grupo de pessoas. Não, vejamos a imagem boa. Se com o ritmo de vida moderno pode haver um estado em que toda essa conexão que acontece entre nós e que tem essa falta de equilíbrio, se é possível colocar equilíbrio. Se o senhor diz que é possível, sim, eu vejo que toda a falta de equilíbrio que vem com o sucesso, isso nos dá finalmente o ponto de partida que nós precisamos e estamos obrigados a mudar as nossas relações para com a vida. Então, como vai mudar? Warren diz, qual será a mudança? Como? Não, nós não vamos viver nas cavernas. O ritmo de vida moderno, diz Warren. O Ravi diz, você determina o ritmo que você quer na vida. O que vai acontecer, o que vai ter na nova sociedade, o que você tem fora de tudo isso que você corre, o que tem nessa correria. O principal é que o principal quer dizer que nesse ritmo de vida não é vida, então o que o senhor propõe? Voltar às cavernas? Não, eu estou a favor que façamos mudanças boas em toda a estrutura da qual nós estamos. Então, como será a sociedade? O Ari pergunta. Vai ter televisão, internet, vai ter tudo pelo bem do homem, não para torná-lo louco. O que quer dizer? Levá-lo de acordo com o exemplo que nós vemos na natureza. Há uma boa conexão em todas as partes, o inanimado vegetativo e o homem, em todas as pessoas. Se chegamos a isso, viveremos em harmonia. Ninguém vai sentir dor nas costas, ninguém vai sentir o que sentem essas pessoas e todos vão se sentir bem, porque os pensamentos serão bons. E o pensamento vai influenciar nos sistemas internos e nos próprios e no mundo. E então nós vamos nos sentir bem e viver bem. Quem me dá os pensamentos ruins? O mundo? Que especificamente quem? A pessoa se levanta de manhã e diz, vamos fazer mal ao Warren? Sim, sim. Assim é. Cada um pensa assim conscientemente. Claro, porque a inclinação ao mal, essa é a nossa natureza. Ele diz, nós olhamos mal um para o outro o tempo todo, sim. Eu me sinto bem com a condição que estou acima de você. Eu desfruto do fato de que você está no estado pior que o meu. Entende isso? Não. Um pouquinho menos que você tenha, menos que eu. Então tá tudo bem. Você é egoísta, diz o homem. Claro, e todos. Você pode dizer que a pessoa é egoísta, que, por exemplo, que todos os seus vizinhos têm menos que você, digamos no bairro. Em algo, diz o Ravi, não em cada coisa. Eu posso dizer que cada um, que eu tenho mais que os outros, ok, diz Warren. Então quer dizer que você tem uma olhada para todos os vizinhos? Claro que eu quero que todos tenham menos que eu. Temos um problema, porque a palestra está terminando. Nós temos que... terminamos a doença, diz o Ravi. Ok, então nós não vamos parar, nós vamos continuar numa palestra adicional e que estejam conosco. Eu quero aprender como fazemos algo bom.
O tempo terminou. Nitsa, muito obrigado. Que tenhamos muita saúde. Obrigado a todos. Tudo de bom.